Isso, vamos lá, o vídeo número 4. Agora são 8 horas e 30 minutos. Você já participou de uma procissão de Corpus Christi? Já sentiu o coração arder ao ver o Santíssimo Sacramento sendo levado pelas ruas, em meio a cantos, flores e incenso? Já se emocionou diante de um tapete de serragem preparado com tanto amor como se o próprio chão se curvasse para receber Jesus? Hoje, vamos muito além das tradições externas. Vamos mergulhar profundamente na origem dessa festa tão sagrada, que nasceu não apenas de uma necessidade litúrgica, mas de uma intervenção direta de Deus na história humana. O vídeo de hoje é sobre um milagre. Um milagre que sangrou. Um milagre que transformou a dúvida em adoração. Um milagre que fez o Papa sair às ruas, se ajoelhar na estrada e proclamar diante de todos: Jesus está vivo entre nós. Este é um milagre de Bolsena, a história por trás da festa de Corpus Christi. E se você ama a Eucaristia, prepare-se. Este relato pode reacender a chama da fé no seu coração. Se inscreva agora no canal, ative o sininho e fique conosco até o fim. Tudo começou no ano de 1263, em um tempo em que a igreja enfrentava, como hoje, muitas heresias, dúvidas e desconfianças quanto à presença real de Jesus na Eucaristia. Um sacerdote alemão chamado Pedro de Praga, conhecido por sua vida reta e piedosa, vivia uma tormenta interior. Mesmo celebrando a missa com reverência, sentia no íntimo a dúvida: será mesmo que ali, no altar, o pão e o vinho se tornam verdadeiramente o corpo e o sangue de Cristo? Em busca de respostas, decidiu fazer uma peregrinação até Roma, como tantos fiéis faziam, para rezar junto ao túmulo de São Pedro e pedir uma graça à Graca da Fé. No caminho parou em Bolsena, uma cidade italiana conhecida pela devoção a Santa Cristina, mártir da igreja primitiva. Ali, ao celebrar a Eucaristia sobre o túmulo da santa, em um altar simples, com a pedra onde ela teria milagrosamente flutuado após ser lançada ao lago por seu próprio pai, Deus decidiu responder à dúvida daquele sacerdote de um modo que marcaria a história da igreja para sempre. Durante a missa, no momento da consagração, quando o padre Pedro pronunciou as palavras de Jesus na última ceia: "Isto é o meu corpo", algo extraordinário aconteceu. A hóstia começou a sangrar em suas mãos. Sangue verdadeiro, abundante, escorreu pelo altar, manchando o corporal e pingando nas pedras do chão e da escada do presbitério. O sacerdote, tomado de espanto e temor, ficou paralisado. O que ele tanto temia ser ilusão se revelou uma verdade incontestável diante de seus olhos. Cristo estava ali, vivo, presente, real. E mais, nas manchas de sangue, o padre viu a imagem do próprio rosto de Jesus. Incapaz de continuar a missa, recolheu a hóstia e o corporal, dobrou-os com cuidado e correu até a cidade de Orvieto, onde estava o Papa Urbano IV. Lá come o corucal. Quebrantado, confessou seu pecado de incredulidade, apresentou as relíquias e pediu perdão. O Papa, impressionado com o relato e comovido diante das provas visíveis do milagre, viu ali o sinal de que o Espírito Santo estava confirmando uma antiga revelação que ele já conhecia. A visão de Santa Juliana de Cornilon. Santa Juliana, religiosa belga do século XIII, havia recebido de Deus, desde jovem, visões místicas de um disco branco com uma mancha escura menos o disco representava a Eucaristia, e a mancha, a ausência de uma festa litúrgica específica que exaltasse, com glória, a presença real de Cristo no sacramento do altar. Por 20 anos ela guardou esse segredo por temor e humildade, até que finalmente o revelou a um sacerdote de confiança, chamado Jacques Pantaleão, que mais tarde se tornaria o Papa Urbano IV. Ao tomar conhecimento do milagre de Bolsena, o Papa ligou imediatamente os pontos. Deus havia confirmado com sangue aquilo que havia revelado em silêncio anos antes a uma serva fiel. Era hora de instituir uma solenidade que rompesse o silêncio litúrgico sobre a Eucaristia. Era hora de proclamar ao mundo inteiro que Jesus está verdadeiramente presente no pão e no vinho consagrados. Era hora de reparar os corações que duvidam e curar com amor os que esfriaram na fé, para confirmar o milagre. O Papa enviou uma comitiva de teólogos e bispos à cidade de Bolsena, entre os quais estavam dois gigantes da teologia, São Tomás de Aquino e São Boaventura. Eles examinaram o altar, as pedras manchadas de sangue, ouviram testemunhas e comprovaram a veracidade dos fatos. O Papa então estabeleceu oficialmente a festa de Corpus Christi para toda a Igreja Universal, por meio da Bula Transiturus de Roquemundo, publicada em 1264, mas a solenidade precisava de algo mais. Precisava de beleza, de liturgia, de hinos que elevassem a alma e fixassem a verdade no coração dos fiéis. Coube a São Tomás de Aquino compor os textos litúrgicos
e dele nasceram orações e cânticos que até hoje ressoam nas igrejas do Brasil: Adoro Te Devote, Pange Língua e o magnífico Lauda Sion, sequência da missa de Corpus Christi. Esses hinos não são apenas belos poemas. São catequese cantada, doutrina em forma de louvor, proclamando com clareza que ali na hóstia está presente o próprio Deus. E o que aconteceu com as relíquias do milagre? O corporal manchado de sangue foi levado a Orvieto, onde permanece até hoje na catedral construída especialmente para abrigá-lo. As pedras manchadas, por sua vez, ficaram em Bolsena, onde foram retiradas do chão e colocadas em relicários. Até hoje, quem visita essas cidades pode ver com os próprios olhos os sinais do milagre. O Papa Urbano IV, emocionado, quis ser o primeiro a proclamar publicamente sua fé. Quando o povo levou em procissão o Santíssimo Sacramento vindo de Bolsena, o Papa saiu ao encontro do cortejo, desceu de sua carruagem, se ajoelhou diante da Eucaristia e adorou o Senhor em plena rua. Essa imagem se perpetuou na tradição da Igreja, e hoje no Brasil vemos o eco dessa cena em cada procissão de Corpus Christi. O povo se ajoelha nas ruas. Crianças lançam flores, fiéis cantam com devoção, e os tapetes coloridos são expressão de uma fé que não quer ser escondida, mas proclamada com arte, com beleza, com o coração. Corpus Christi é mais do que uma tradição bonita, é uma resposta de amor à presença real de Jesus. É um grito silencioso que percorre ruas, becos, avenidas, dizendo ao mundo: nosso Deus está conosco. Ele caminha entre nós. Ele se dá em alimento. É também um convite à adoração, à reverência, à preparação para cada comunhão. Porque a mesma hóstia que sangrou nas mãos de um padre em dúvida é a que você recebe no altar de sua paróquia. A Eucaristia não é símbolo, é presença, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica. No parágrafo 1374, no Santíssimo Sacramento da Eucaristia, estão contidos verdadeira, real e substancialmente o corpo e o sangue juntamente com a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Diante desse mistério não cabe frieza nem pressa, cabe silêncio, adoração, entrega e gratidão. Corpus Christi nos lembra que Jesus se fez pão por amor, e esse amor merece ser amado, celebrado e anunciado. Se este vídeo falou ao seu coração, escreva aqui nos comentários: Jesus Eucarístico, eu te adoro e confio em ti. Curta este vídeo, inscreva-se no canal. Muito bem, muito importante esse vídeo, né, sobre a Eucaristia, que a gente sabe que tem muitas pessoas que às vezes nem acreditam, né, na presença real de Jesus, na Eucaristia. Muitos sacerdotes também não acreditam, né, André? E fazer recordar naquele tempo da pandemia, que entregava o corpo de Cristo como uma pinça, né? Parece que com medo ali de Jesus transmitir a doença para outras pessoas, né? Tá mudo. Aí, agora sim. Por que eu estou trazendo esse vídeo hoje para a gente comentar, Rony, aqui? Porque hoje a Igreja Católica, ela está num processo de tirar tudo que é santo e sacro da Igreja. Começou com a negação ao nosso Senhor Jesus Cristo, quando tiraram o sacrário do centro, receber a comunhão, a Santa Comunhão, permitir que se receba a Santa Comunhão, deixar a escolha do fiel, receber a Santa Comunhão na mão ou de joelho, não mais na boca, e agora a proibição, né? Em algumas igrejas isso é proibido, e agora a perseguição. Teve a perseguição, né? Como a gente sabe que, por diversas vezes, as pessoas que tentam fazer ainda essa reverência a Nosso Senhor são perseguidas dentro da própria Igreja de Deus. E agora a perseguição à sua Santa Mãe, né? Pode até parecer, vocês estão se pegando pesado demais, não foi bem isso, que tem muita gente defendendo isso na internet, não foi... Como eu digo para vocês, começou no Concílio Vaticano como uma sugestão. Você pode pegar de joelho na boca, ou você pode pegar na mão de pé. Só que essa sugestão, foram tirando os bancos com o genuflexório para se ajoelhar, foram retirando os sacrários do centro, foram colocando para o lado, não. Aí para justificar a retirada do sacrário, é porque não é correto o sacerdote ficar de costa para Deus, então precisa retirar o sacrário. Ora, não é mais fácil o sacerdote continuar fazendo como era antigamente? Virado de frente para o sacrário e de costa para o povo? O povo é mais importante agora que Jesus, desde quando, né? Desde quando a maçonaria eclesiástica começou a ganhar força dentro da igreja. Essa é a verdadeira verdade que eles não falam. Mas, enfim, então, são várias e várias heresias, né, que vêm tomando conta dentro da nossa Santa Igreja Católica. E uma
que vem se tornando cada vez mais comum é essa contra Nossa Senhora dentro da própria casa de Deus, que a gente trouxe no outro programa, que ao demônio ia ser dado o poder de pelejar contra os santos e vencê-los. Agora, antes de continuar o comentário, Rony, eu queria que a gente trouxesse o vídeo para ilustrar a história de Bolsema, que foi que deu origem ao Corpus Christi, que é a própria igreja aceitando e criando um dia específico, reconhecendo o corpo verdadeiramente, que o corpo, que o pão verdadeiramente é corpo e que o sangue, que o vinho verdadeiramente é sangue, né? A igreja reconhecendo que foi através desse milagre, passar aquele vídeo que tem acho que é um filmezinho, corte de um filmezinho, dele assumindo, ele quebrando a hoste e saindo sangue. Qual é o número, você sabe? Eu acho que é o número 3, é o vídeo curtinho do Bolsena. É o número 3, coloca o número 3. Mística sublime, te receber, ter comunhão, percorrendo em mim teu sangue, Deus, estou em comunhão. Alguém dirá que um Deus tão grande assim não se dará por mim o que os meus olhos veem, não é o que... Tá aí, né? Um vídeo muito importante, né? Sobre a Eucaristia, dando ali a sequência daquele primeiro vídeo que nós trouxemos, né, André? Isso, um vídeo deveras emocionante, né, Rony? Onde esse ator expressou bem o que deve ter acontecido na época que o padre que estava duvidando da verdadeira divindade de Cristo, que acabou, ao partir o pão, jorrando sangue. A emoção daquele povo que estava lá, como deve ter sido a emoção. E o outro vídeo nos traz a história um pouco mais resumida e alongada, mas o fato mais importante foi isso que aconteceu. A emoção desse sacerdote na hora de partir o pão, e Jesus falando para ele: não tenha dúvida, meu filho, tenha amor por mim, pelo seu sacerdote, pelo seu chamado. Foi essa a resposta que Jesus deu naquele momento para todos os católicos do mundo inteiro. Não duvidem de mim, não duvidem da minha palavra, não duvidem do meu amor, não duvidem da minha misericórdia. Assim, Rony, o Papa Urbano, como a gente viu naquele outro vídeo, recebeu essa profecia, ele leu a profecia da irmã e ele acolheu a profecia quando ele ouviu falar. É o Espírito Santo trabalhando das formas mais misteriosas. Primeiro, ele mandou uma santa, uma vidente falar. Depois ele fez o milagre acontecer e o Papa já estava pronto para fazer, para receber aquilo, porque estava com Jesus no coração. Então o Papa Urbano, tomado pelo Espírito Santo, corre ao encontro do cortejo e se ajoelha diante do nosso Senhor sacramentado. Ele se ajoelhou, gente. Conseguiram ouvir bem? Ele se ajoelhou, proclamou a sua fé, o seu amor, a sua submissão a nosso Senhor Jesus Cristo, presente de corpo, alma e divindade na Santa Eucaristia. E você, hoje, padre, bispo, sacerdote, por que vocês não deixam mais os fiéis se ajoelharem diante de Deus? Vocês são mais importantes que o Papa Urbano? Vocês são mais importantes que o próprio anjo que se ajoelhou na presença de Maria, que se curvou presente dela porque já estava anunciando a vida do Salvador? Por que vocês hoje não estão deixando as pessoas se ajoelhar diante da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo? Diante da Eucaristia? Por que vocês estão fazendo isso? Então, meus amigos da Palavra Viva de Deus, não se deixem mais enganar. Isso ofende demais nosso Senhor Jesus Cristo. Então, aonde ele não está, não tem sentido você estar. Né? Não tem sentido você ir procurar no lugar onde ele não está mais presente, onde ele não tem o devido respeito. Então, se você escolher, né, Jesus disse,
se você escolher amar mais a sua família, amar mais os seus irmãos, amar mais o seu pai, a sua mãe, os seus filhos, o seu tesouro, a sua casa, o seu carro, a sua vida, tudo que você escolher amar mais que ele, você não é digno do reino dele. Então, se você escolhe estar no local onde a presença do Senhor não está mais, você está desonrando ele. Então, não vão mais. Não procurem mais. Façam o que nosso Senhor Jesus Cristo disse para vocês. Façam o que Jesus falou. Não sejam como esses homens de hoje que não têm fé, que não acreditam mais. Porque quando uma pessoa deixa tirar o que é mais sagrado de dentro da igreja e colocar de escanteio e começar a fazer ritos diferentes daquilo que foi o de sempre, para agradar quem? Não tem fé, não tem coragem mais. A gente tem que rezar para a nossa corredentora Santa Virgem Maria interceder por eles, para que essas pessoas vejam a verdade, voltem para a verdade e comecem a praticar a verdade. Estamos precisando de pessoas santas, pessoas que procurem se santificar, que procurem falar a verdade. É isso que Jesus está procurando. Pessoas que tenham coragem, pessoas que não se omitam, pessoas que tenham verdadeiramente força de vontade de servir nosso Senhor Jesus Cristo e não tenham medo. Não tenha medo, como eu li na mensagem ainda há pouco. Você não pode ter medo. Rony, tem uma passagem da Bíblia que diz assim, ó, o endemoniado epilético. Evangelho de São Mateus, capítulo 17, versículo 14 a 20. Ao chegarem junto da multidão, aproximou-se dele um homem que de joelhos lhe pedia: Senhor, tem compaixão do meu filho, porque é lunático e sofre muito com isso. Muitas vezes caiu no fogo e outros na água. Eu trouxe aos teus discípulos, mas eles não foram capazes de curá-lo. Levaram ele aos discípulos de Jesus. Eles não foram capazes de curá-lo. Ao que o Senhor Jesus replicou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos suportarei? Trazei-o aqui. Jesus o conjurou severamente e o demônio saiu dele. O menino ficou são e a partir deste momento. Então os discípulos, procurando Jesus a sós, disseram: por que razão não podemos expulsá-lo? Jesus respondeu-lhes: por causa da fraqueza da vossa fé. Pois em verdade vos digo, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para lá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Então, Rony, é essa fé que Jesus menciona no Evangelho de São Mateus, que falta à igreja. Hoje, a gente se depara com uma igreja sem fé, uma igreja mundanizada, uma igreja prostrada a amores que não são mais o nosso Senhor Jesus Cristo. Ofendem insistentemente, sequencialmente, e levam várias pessoas inocentes que não sabem da verdade a fazer o mesmo. Acaso, quando eu voltar, encontrarei fé sobre a terra? É sobre isso que Jesus falava, sobre essa apostasia, sobre essas heresias, sobre essa falta de coragem de alguns padres tradicionais que insistem em se curvar para os seus superiores, para a sua hierarquia, e não falam a verdade, não dizem mais a verdade. E a verdade é uma só, que todos aqueles que renegarem Cristo e renegarem Jesus, renegarem a sua mãe, renegarem as suas obras, vão ser renegados por Jesus no fim dos tempos. Não adianta depois dizer: Senhor, Senhor, à direita eu vou colocar as ovelhas e à esquerda vai colocar os bodes, e vai dizer: vinde benditos de meu Pai, e aos outros vai dizer: afastai de mim, malditos, porque eu não vos conheço. Mas, Senhor, não falávamos em teu nome, eu não vos conheço.
É disso que se trata. Como que você acha que você vai chegar no reino dos céus se você nega a Eucaristia de Jesus, ou se você não nega, você permite que essa Eucaristia, que é pior ainda, se você reconhece que Jesus Eucarístico está ali presente, que é o corpo verdadeiramente de Cristo, que é a comida da nossa alma, que ele está presente, como o próprio Papa Urbano reconheceu e instituiu como dogma de fé. Se você sabe disso, e mesmo assim permite o que acontece dentro das igrejas, a heresia com o nosso Senhor Jesus Cristo, como que você acha que Jesus vai deixar você chegar na vida eterna? E eu não estou aqui condenando ninguém. Quem sou eu? Longe de mim, eu sou um pecador, muito pecador. Eu estou apenas aqui falando a verdade, porque Jesus quer que nós falemos a verdade. E a verdade é essa. Se hoje as igrejas estivessem fazendo o que nosso Senhor Jesus Cristo manda e quer, o mundo não estaria do jeito que está. Apesar de tudo, que tudo vai se acontecer, nós sabemos que tem que acontecer, que a apostasia vai aumentar, que a perseguição vai continuar, que tudo vai se intensificar antes da volta do nosso Senhor, mas a gente tem que continuar alertando. Tem que continuar nessa caminhada, tem que continuar tendo força de vontade, porque quando você fala aqui, uma pessoa acolá que nem está no contexto pode pegar a sua mensagem, ouvir a sua verdade e mudar de vida. É aí que o Espírito Santo entra, não é você que faz, é o Espírito Santo de Deus. Então você não pode deixar de falar, você não pode parar e se omitir. Nós temos que ser corajosos. O seu Eugênio vive falando aqui nesses programas, no podcast, no programa. Agora é a época, é uma época mais fácil de se santificar, de se tornar mais próximo de Cristo, porque a apostasia é tanta, a incredulidade é tanta, que basta você crer um pouco, basta você ter um pouquinho de fé, basta você divulgar um pouco, que você já está à frente de muitos que estão vivendo hoje. E a questão não é ficar à frente de muitos que estão vivendo hoje, não é isso, mas é você se destacar buscando o que Jesus fala. Ele precisa de ceifadores, ele precisa de discípulos, ele precisa de pessoas que falem a verdade, não de meias verdades. Para falar meia verdade, já tem mais de 40 mil igrejas por aí falando meias verdades de Cristo, onde um não aceita Nossa Senhora, onde um não aceita o batismo, onde um acha que é sétimo dia. Já está cheio dessas falsas igrejas, dessas pseudo Jesus e de pessoas que falam metades pela verdade. Está cheio disso, até da nossa própria igreja católica. Hoje, Jesus precisa de pessoas que falem a verdade, doe a quem doer. E não importa o que vão falar de você, como a nossa amiga ainda agora citou, que ela botou uma vestimenta e que começaram a criticar. Problema da pessoa que critica. É mais antes uma pessoa vista pela sociedade hoje como puritana, como uma freira, como uma carola, como chamavam, do que você queimar no fogo do inferno por desobedecer a Jesus, por desobedecer Maria, né? Então, busquem a verdade, continuem na verdade, continuem falando a verdade, não se omitam, não se acovardem, não fujam do seu propósito, não fujam da sua missão. A missão de cada um que conhece esta obra é divulgar, é não ter medo de perder emprego, é não ter medo de perder família, é não ter medo de perder ninguém. Meu amigo, você pode ter tudo, sem Jesus você não tem nada. Agora você pode não ter nada, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Tem tudo na sua vida que você precisa. Os santos mártires da Igreja Católica são provas disso. Pessoas que a gente admira e respeita, e a gente tem veneração, sim, pelas essas pessoas que entregaram sua vida para Jesus. Quem dera tivesse hoje mais Franciscos de Assis, quem dera tivesse hoje mais Santa Teresinhas, quem dera tivesse outros, mais Santo Padre Pio. Oh, Jesus, se em cada país nós tivéssemos um Padre Pio, quem nos dera? Já pensou, quando em cada paróquia nós tivéssemos um Padre Pio, um Santo Padre Pio? O mundo seria outro, né? O mundo seria de outra forma. Isso mesmo. Então é nessa verdade que nós temos que nos apegar. Isso. Agora,